aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 29 de julho de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV. Parte dessa entrevista de hoje, parte do conteúdo produzido aqui vai para o jornal impresso Folha da Manhã, amanhã, né, bem cedo nas bancas e nas casas dos assinantes, e pelo aplicativo também de rádio, ou da Folha, ou os aplicativos de rádios também, você encontra aí a Folha FM, e em Alexa, só dá o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM. São 7h06 em Campos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Cláudio Nogueira e a partir de agora as principais informações de Campos e da região. A gente começa com a previsão do tempo, tem um alerta da Defesa Civil de Campos, do estado do Rio de Janeiro também, para ventos fortes da região costeira do estado, aqui também na nossa região, e trazendo ressaca e com ondas que podem chegar, por exemplo, na praia do Farol de Santo Tomé, de até 3,5 metros de altura. Então, fique atento aí para nossa região, a previsão é essa. E tem um vento sul-sudoeste aí, não tem? É bem forte durante toda a noite, tarde e noite de ontem, agora pela manhã também segue com esse vento. E a previsão para hoje, a temperatura cai um pouco diferentemente de ontem, que chegamos a 31 graus. Hoje a máxima é de 24, a mínima de 17 graus. Agora faz 20 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje, nós vamos conversar já com o vereador do PP de Campos, Dudu Azevedo. Interrompi lá o recesso do vereador, na verdade recesso só de sessão também, então o vereador não para, né? Então eu acabei interrompendo aí essa pausa que os vereadores têm nesse período do ano, atrapalhei a agenda de Dudu lá para ele poder conversar um pouco com a gente, mas acho muito importante e a gente trocar aqui algumas informações, saber de Dudu, como que ele está vendo esse novo governo, o governo Vladimir II, essa nova gestão do governo e só corrigir aqui, é do Republicanos, perdão, da onde eu tirei PP aqui que eu não me lembro, perdão, mas corrigido, é do Republicanos e é da base do governo, né? O PP na verdade fez 7 vereadores dos 25, fez a maioria. E eu aqui querendo colocar mais um na conta do PP. Desculpa, vereador. Bom, e Juninho, né? Virgílio, daqui a pouco ele bota a alavanca no canto lá e vem para cima da gente aqui. Pediu ao vereador também para analisar esse momento, esse novo governo, essa nova gestão, se é o mesmo governo, se é a mesma gestão. Quer dizer, o mesmo governo se é a mesma gestão
né, tem esse organograma novo, tem uma série de mudanças, a questão dos RPAs também, que Campos tem esse tag em termos de ajustamento de governo com o Tribunal de Contas do Estado. Por fim, pediu ao vereador também, nesse primeiro bloco, para analisar a gestão do presidente da Câmara e dos entendimentos com seus companheiros de trabalho, seus edis. Segundo bloco, com projetos e indicações, a crise na saúde de Campos, causada, primeiro, pelo atraso no cofinanciamento do Estado do Rio com Campos, o volume pequeno de repasse e também, né, o corte, na época, feito pelo governador interino, Rodrigo Bacelar, cortando o cofinanciamento da saúde de Campos e só sendo retomado agora, no último dia 21, pelo governador Cláudio Castro, que reassumiu aí o cargo e retomou esse cofinanciamento. E ao final do programa, vamos conversar com o Dudu Azevedo para falar um pouco sobre a eleição, uma projeção com base nas pesquisas para a eleição a presidente, governador, senador e também deputados estaduais e federais. Dudu, só um instante, a gente faz aqui as manchetes do portal folha1.com.br e já a gente começa esse bate-papo. Bom, são 7h10 no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radimed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. E consórcio do Cicobi Fluminense, o jeito mais fácil e prático para você realizar o sonho da casa própria, do carro, da moto. Procure o Cicobi Fluminense para mais informações. Faça hoje o seu consórcio. Quem tem dificuldade de juntar dinheiro, não tem coisa melhor do que o consórcio do Cicobi Fluminense. 7h11, portal folha1.com.br. Presidente Lula inaugura a usina termoelétrica GNA 2 no Porto do Açu. A usina será a maior unidade movida a gás natural do país. Além de Lula, o evento contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Corpo de pescador que estava desaparecido encontrado no rio Ururaí. Populares encontraram o barco abandonado às margens do rio. Defesa Civil faz alerta de ressaca para litoral campista. Campos e Macaé, entre as cidades com mais registro de furto de energia. Dados da Enel são do primeiro semestre deste ano. Charbel Cury deixa o cargo de subsecretário de Vigilância em Saúde do governo Vladimir. O anúncio foi feito, né, ontem e deixará por motivos pessoais. Novenário do Santíssimo Salvador começa nesta segunda-feira na Catedral, no dia 6, dia do padroeiro de Campos. Haverá missas em diversos horários e também a procissão às 16 horas. Etapa de bodyboard movimenta a praia de Atafona. Contribuintes têm até quarta-feira, amanhã, para aderir ao Regularize 2025. Incêndio em carro causa lentidão no trânsito da BR-101. Anunciamos isso aqui ontem. E para fechar, campista vai jogar aí a 6ª etapa do circuito de vôlei de praia em Alagoas. E um cidadão foi preso, rapaz, em São João da Barra, por agredir a própria mãe. São 7h13 em Campos. Essas são algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Começando aqui a nossa entrevista, Dudu, primeiro, muito obrigado, troquei o partido aqui, mas troco o nome, mas não troco o homem, mas não troco o nome do homem, né? Então, uma história dessa. Me perdoe, mas prazer recebê-lo aqui, obrigado por estar conosco nesta manhã, quebrar a sua agenda aí, né, para poder a gente bater um papo aqui. Obrigado, seja bem-vindo, Dudu.
Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes aí, quem está nos assistindo também pelas redes sociais da Folha da Manhã, programa Folha no Ar. Esse programa que traz essas notícias importantes e faz essa análise do cenário, principalmente político, né, e econômico da nossa cidade. Muita satisfação estar aqui presente mais uma vez para poder contribuir com as informações, enfim, com as ideias, o que a gente possa estar colocando para aumentar esse debate político e econômico do nosso município. Vou sempre estar à disposição para a gente estar conversando sobre esses assuntos. Falar em economia, tem esse tarifaço aí, nós vamos comentar sobre isso também, né? E as reações, né, do mercado muito ruim, né, das projeções principalmente, e me parece que até hoje, dia 29, não há aí um acerto, mas até agora o governo não conseguiu se entender, os governos, né, não conseguiram se entender. Mas, e esse tarifaço que está acontecendo pelo mundo afora. Mas lá, no final do programa a gente comenta sobre isso, que repercute também, inclusive, na popularidade para mais ou para menos dos políticos brasileiros. Mas, Dudu, deixa eu pedir a você, para começar esse programa, fazer uma avaliação desse novo momento. O governo Vladimir II, depois da reeleição, com mais de 192 mil votos, Vladimir se mantém na prefeitura e agora são 180 dias de um novo governo, Vladimir II. Ele até numa entrevista aqui falava com a gente, olha, o sarrafo está mais alto por conta da boa gestão do Vladimir I. Qual a impressão que você traz e pode comentar para a gente nesse momento desses 180 dias do Vladimir II, entre erros e acertos? E já vou te pedir lá ao final do seu comentário para você colocar uma nota para esse governo, por favor. Então, Cláudio, exatamente, eu acho que corroborando com esse pensamento, né, que o próprio prefeito acabou falando com vocês aí no programa, eu enxergo dessa forma, né? O gestor à frente do município, ele é o mesmo, né? O Vladimir conseguiu essa eleição histórica, né, que você acabou de falar aí, com essa votação bastante expressiva, só que a partir de janeiro começa-se um novo governo, né? Inclusive até para quem está no governo quer fazer diferente, né? Pegar tudo que foi feito de forma positiva do governo anterior e aprimorar, e obviamente corrigir os erros de rota, né, que possam ter ocorrido na gestão do prefeito Vladimir Garotinho no primeiro governo, que se chamou de Vladimir I, né, para que a gente já aprimore. E uma questão natural de fazer uma comparação, quando você se compara você com você mesmo, a sua pressão aumenta, né, a sua capacidade de querer fazer as coisas melhor e de forma mais grandiosa aumenta, e acho que é isso que o prefeito vem tentando fazer, com alguns novos desafios que não eram realidade no governo dele, da primeira gestão, e principalmente você falou agora aí pelo fato dos RPAs, outras questões. Então, lidar com essa nova questão, né, tem sido uma tarefa não muito fácil para a gente estar conseguindo cumprir o que determinou o acordo feito com o município junto ao Tribunal de Contas, mas eu acho que até agora a gestão do prefeito e o prefeito vem conseguindo desempenhar um bom papel nesse quesito. O tribunal tem acompanhado o andamento dessas coisas, que foi feito um planejamento para isso, né? Até o próprio organograma, às vezes, foi muito criticado por algumas pessoas, faz parte dessa questão do Tribunal de Contas. Foi necessário mexer, se eu não me engano, faziam quase 13 anos que ninguém mexia nessa lei, e aí tem que parabenizar o prefeito e também o secretário e vereador colega, professor Wagner, pela execução brilhante dessa nova lei, para deixar, porque isso aí não é um organograma do prefeito Vladimir Garotinho, isso é da prefeitura de Campos. Então isso, qualquer prefeito daqui em diante que assuma a prefeitura
vai ter esse organograma à disposição para ele trabalhar, para ele montar sua equipe, para ele colocar os serviços da prefeitura em execução. Então, acho que isso é um legado bem importante. As pessoas, às vezes, politizam demais assuntos que não devem ser politizados. Isso é uma questão administrativa, né? Não é uma questão do prefeito. Se amanhã ou depois for outro prefeito sentado ali, vai ser esse organograma que vai ser feito o uso dele para tocar a máquina pública, para fazer a gestão da Prefeitura de Campos. Então, isso é uma coisa da Prefeitura de Campos. E esses desafios que vêm sendo feitos dia a dia aí, principalmente nesses 6 meses, e eu acredito que o governo tem se saído bem, na medida do possível, obviamente tendo que ajustar alguma coisa aqui e ali, porque realmente é uma novidade, né? E esses desafios, esse fato, mas aí eu estou satisfeito e confiante que após corrigir toda essa rota aí, o governo vai voltar a crescer bastante, porque a gente cresceu muito, né? Então fica aquela questão agora que precisa fazer melhor do que foi feito. Então esse é o desafio, buscar fazer melhor de tudo que já foi feito. O Wagner comentou aqui, também numa entrevista que ele deu, justamente isso que você está falando aí sobre a questão do organograma. Todo novo governo, todo início de governo, ele tem os ajustes a serem feitos. Tanto, né, como você disse, do que deu certo, quanto no que não deu, e tentar seguir adiante com mais acertos do que erros. O que você pode pontuar, por exemplo, como acerto que você acha que valeu a pena, que você acha que ficou bom e que deve repetir, que deve melhorar, que deve aumentar, e o que você pode pontuar como erro, se é que você classifica como erro, no governo Vladimir I? Cláudio, na verdade, eu não vou nem apontar nem erro nem acerto. Eu falo mais de avanço e coisas que não deveriam avançar, não avançaram tanto, né? Se a gente pega, por exemplo, a saúde do nosso município, é inegável que ela teve um avanço de mais de 1000%, né? A gente só precisa, eu não gosto de falar de passado, mas trazer alguns fatos que quando pegou o governo, as UBS fechadas, os hospitais, todos eles sucateados. Então o prefeito teve um trabalho muito árduo em cima disso, para reabrir todas as UBS, colocar os hospitais para reformar. Hoje ele já se tem o HGG já nessa realidade, tudo reformado, o Ferreira Machado indo também pelo mesmo caminho. Então acho que isso foi um avanço muito grande, né? E agora fica aquela ânsia, aquela cobrança que é normal, natural, para que os serviços continuem avançando nesse sentido, principalmente na saúde, né? Só que a saúde a gente sabe que é uma das partes mais sensíveis que temos, né? O município é muito grande e, além de ser grande o município, a gente atende toda aquela região daqui do norte e noroeste. Campos é referência para todos esses municípios. Isso causa realmente o trabalho sempre incessante, né? Se você chega na saúde e conseguir atingir hoje 100%, amanhã já não é mais 100%. Ele já teve consumo de materiais, já teve consumo de várias outras questões, a mão de obra já está cansada de ter trabalhado, no outro dia vai estar sempre recomeçando praticamente tudo do zero. Então é 24 horas realmente tratando disso. Então eu vejo isso como muito avanço. E outras questões que a gente precisa avançar mais, que realmente não teve como ser feito na primeira gestão, justamente pelo fato de todo o esforço e recurso estarem sendo desenvolvidos para a saúde, para a educação. Hoje eu vejo, por exemplo, um trabalho muito forte e importante do professor Almir na agricultura, né? Na questão de recuperação das estradas, de atender o nosso pequeno e produtor, mas tem muita coisa que a gente deve avançar ainda nesse quesito. E aí é o que está sendo feito, um novo SESCAM, para poder ter uma nova realidade de fomentação de emprego, o produtor ter onde colocar a sua produção para vender. Então, esse é o grande avanço que eu acho que o governo Vladimir II agora vai ter em outra parte que não seja essas principais, que passaram por essa recauchutação total, vamos dizer assim. Recauchutou realmente, totalmente, a saúde, que estava realmente bem deficitária. Então hoje vai sobrar
um pouco mais de atenção e espaço para a gente avançar em outras áreas. Não que essas áreas não tenham tido atenção na primeira gestão do governo, não, pelo contrário, mas a atenção que era necessária para transformar Campos realmente numa potência, principalmente no que eu falei aqui agora, que é agrícola, a gente estava um pouco limitado, o orçamento sendo usado em outras áreas. Mas o dever de casa foi feito, as estradas começaram a ser reparadas, tem muita coisa para ser feita ainda, a gente sabe, mas já começaram a ser feitas. Então esse desafio aí do SEASCAN, eu acho que vai ser uma bandeira bem bacana para a gente estar tratando nesse governo do Vladimir II. É um ponto aí que está criado uma expectativa grande sobre ele, o SEASCAN. Transporte público, como é que você analisa e tenta projetar aí, quem sabe, dias melhores para essa situação problemática que é o transporte público de Campos? Sim. Olha, Cláudio, o transporte público de Campos realmente é o principal fator aí que acho que puxa um pouco até a avaliação do governo para baixo, né? Já não é de hoje que o transporte de Campos ele é deficitário, e realmente a gente tem aqui que tratar desse assunto com muita clareza. Primeiramente, para resolver os problemas, a gente tem que assumir quais são os erros, né? Então, assim, e aqui não é justificativa, é fato real. Campos é um município de 4.000 quilômetros quadrados, com uma malha viária aí gigantesca, e realmente uma população que mora em vários pontos dessa área toda que eu acabei de falar aqui. Então isso causa uma certa complexidade para esse transporte público, né? A gente sabe que já estamos há anos e anos e anos aí com a frota, ela realmente sempre precisando ser renovada e não conseguindo acompanhar o crescimento da cidade. É um investimento bastante expressivo para fazer um transporte desse repaginado novo, mas, como eu falo, a gente tem que fazer sempre o dever de casa e vir fazendo o passo a passo. E isso eu acredito que já esteja sendo feito. Está aí, foi desenvolvido esse novo modelo de transporte com essas estações de integração que já estão sendo construídas, algumas delas devem estar prestes a ser entregues para a nossa população. Eu não tenho aqui de cabeça a programação de entrega dessas obras, mas isso vai realmente trazer um pouco mais de conforto e qualidade para quem precisa do transporte público. O prefeito também teve em Brasília buscando recursos junto ao governo federal para que a gente consiga colocar a frota de ônibus mais atualizada. Deu algumas questões do PAC lá de, vamos dizer assim, analisar taxa, essas coisas que a administração tem que se prender para não fazer depois um acordo lá e assinar um contrato de uma coisa que realmente não vai ser muito bom para o município. Mas eu acho que o caminho é esse. E eu acho que, principalmente sendo esse caminho, a gente precisa buscar o caminho do diálogo sempre, né? Porque a complexidade do tema pede a colaboração e a ajuda de todos os agentes públicos que possam estar envolvidos nesse assunto. Porque não adianta ficar falando, tem um problema ali na região tal. Se eu não trouxer a solução de um novo modelo, de uma nova questão, a gente possa colocar a mesa, discutir junto e tratar o assunto, vai continuar existindo um problema. Então, eu não sou de criticar, eu sou de ver o problema, realmente. A gente sabe que é uma coisa que isso está afligindo e acontece na nossa cidade. A gente tem que estar buscando coisas novas, levando sugestões para o prefeito, para os secretários, para que a gente possa estar resolvendo. Eu tenho visto, desde a gestão passada, essa força e essa vontade de querer virar a página desse assunto, que é um assunto muito, muito importante, né? E para qualquer gestor, eu acho que hoje, quando a população começa a reconhecer e tem o gestor querendo resolver esse problema, ganha todo mundo, né? Ganha a cidade, ganha a população, ganha o gestor, que enfrentar esse problema ficou muito tempo aí sem ser enfrentado. Então tem uma pessoa que está enfrentando esse problema de frente, assumindo o que tem que ser assumido de erros e também, obviamente, elevando o que tem de acerto. Recentemente agora também já foi divulgado a reforma e a reestruturação do Shopping Estrada. Isso também vai ajudar bastante nessa questão do transporte,
para que a população realmente tenha ali também uma rodoviária com uma estrutura um pouco melhor dessa que já está aí. Então, assim, são avanços e sinais que está se mexendo nessa pasta e está se buscando a solução do problema, que é isso que é o que importa. Não adianta saber do problema e não tratar o problema. Então, isso eu tiro o chapéu aqui para os gestores, tanto da pasta do transporte quanto para o prefeito também, de encarar, de assumir, de buscar responsabilidade para tentar entregar cada vez mais o transporte público para a nossa população. Melhor, né? Para a nossa população. Sim. Não, essa coisa de transporte não é uma exclusividade de Campos, né? Não é uma particularidade de Campos, é o Brasil inteiro que vive. Aliás, o mundo passa por problemas com relação a essas mudanças de transporte e a necessidade de avanço nessa área é bem grande. O Brasil inteiro também sofre com isso. Agora, tem a questão, se você me permite, a questão daquele PAC de 534 milhões, alguma coisa assim, se eu não estou errado, do governo federal. Houve um detalhe ali de mudança naquele processo, como você disse, para não assinar qualquer maluquice e colocar a prefeitura em situação difícil. Por quê? Só para explicar, é o seguinte: o PAC do transporte público viria pelo BNDES, com um prazo maior de financiamento e uma taxa menor. O governo mudou, e eu não sei explicar por que mudou, para de instituição de liberação da verba. Passa a ser Caixa Econômica com prazo menor e as parcelas ficam maiores para se pagar. Era 10 anos, agora caiu para 5. Tinha uma anistia de 2 anos, caiu para 1. Né? Então, assim, diminuiu muito, dificultou muito o acesso, porque a prefeitura, ela é avalista, ela vai pegar o dinheiro, vai repassar para as empresas e na bilhetagem, não é isso? Isso, é exatamente isso. Então teve essa mudança, eu realmente não tenho a informação do governo federal do porquê houve essa mudança, mas de fato isso aconteceu. Acho que eu me recordo, à época, Campos foi, acho que um dos 3 ou 4 municípios que conseguiram fazer parte desse PAC do governo federal. Acho que foi o 2º ou 3º maior projeto disso, perdeu só para uma cidade, se não me engano, do Sul. Era uma questão que ia realmente ajudar bastante, mas houve essas mudanças aí por conta disso, teve que estar fazendo uma nova reanálise desses prazos, de taxa, um novo estudo. Então, assim, é um trabalho que a parte técnica lá do transporte está se debruçando para que breve consigamos colocar uma solução aí à mesa para que a nossa população receba esse serviço de forma mais eficiente. E na verdade o que ocorre? Tem um detalhe: quem vai pagar não é a prefeitura, quem vai pagar são as empresas. Então os empresários não aceitaram a mudança na proposta, é simples isso. Sim, porque inscreveu o programa de uma forma, né? Para ser feito de uma forma, em termos de prazos, de taxas, e aí depois, eu não tenho essa informação mesmo, como eu falei, por algum motivo lá o governo federal mudou a regra desse jogo, mudou a instituição, mudou tudo, e então teve que ser feito um novo estudo, e aí começou a ter aquele impasse, como você falou, reduziu o prazo de pagamento, reduziu o número de parcelas, aumentou-se a taxa, então ficou uma coisa que, para ser viável, naquele momento não estava dando para fazer. Então está sendo feita uma reanálise lá para buscar um novo caminho para que a gente possa estar tendo esse problema aí resolvido. Outro problema do governo é a questão dos RPAs. Como que você, como vereador, tenta participar desse processo, porque existe um TAG junto ao Tribunal de Contas do Estado, esse TAG é um termo de ajustamento de governo, para regularizar essa situação. Já também o Wagner recentemente conversou com a gente aqui e falou sobre essa mudança que vai acontecer, com não só alguns passando para um DAS menor, mas também com a terceirização,
de pelo menos 2 empresas. Como é que você analisa essa situação? Como você vê a importância dos RPAs? Como é que é isso? E até porque, assim, não acredito, e você também não deve ser, mas é impossível você ser a favor, ou é difícil você ser a favor de um sistema de prestação de serviço tão ruim que não reconhece os direitos do trabalhador. Tem toda essa outra parte também de sacrifício dessa gama de trabalhadores que prestam serviço para a prefeitura, né? Realmente, é o que você falou, é um assunto delicado, porque é uma forma de contratação realmente que não contempla o trabalhador, né? Fica ali uma questão muito como que eu vou dizer, sem os respaldos que deveria se ter, e ao mesmo tempo, pensando no lado da gestão, é uma forma de ter uma quantidade maior de mão de obra com um custo mais reduzido, porque a gente precisa muito de mão de obra. Ninguém fica aqui satisfeito em ter que ficar tirando pessoas das suas funções, mas infelizmente isso é algo que precisa ser feito, está sendo feito por conta desse ajuste que você acabou de falar aí com o tribunal. Foi feito um planejamento, como eu falei anteriormente lá na primeira parte, o próprio organograma faz parte desse processo, para que a gente possa criou-se novos cargos, ter uma quantidade maior de mão de obra, outras pessoas executando outras funções que não seja via RPA. Acho que agora o próximo passo do caminho é ir para a terceirização, né? E aí o governo está se organizando lá para fazer, eu não tenho a informação de para onde vai começar, como é que vai ser feito, mas é algo que tem que ser feito. Da informação que eu tenho também, que Campos, eu acho que é um único, ou um dos poucos municípios que tem esse termo de ajuste de gestão, que foi feito lá atrás, anteriormente, já prevendo que ia ser necessário ser feito. Os demais municípios, se não tiveram isso, e já estão sem o RPA desde o início de janeiro, então isso também é uma coisa que ficou ao nosso favor, ter essa possibilidade de fazer essa questão de forma modular, para que os serviços não fossem impactados de forma tão direta como foi em outros municípios. E o trabalho não é fácil, principalmente quando você está lidando com pessoas. Desligar pessoas não é bacana, você vê certos tipos de serviços que precisam de mão de obra. Sem essa mão de obra também não é bacana, mas eu acho que isso faz parte de um processo que breve vai ser superado, e aí as coisas vão voltar à normalidade e tudo vai voltar a ficar mais organizado. Desculpa, essa questão de RPA, se me permite, eu penso que é aquele provisório para sempre, não tem? Então coloca aí, vamos ajeitar, resolve o problema, porque precisa para funcionar a prefeitura, a máquina. Repito, o próprio Varne falou aqui também, a prefeitura não funciona sem os RPAs. Mas a gente tem que dar importância a todos os nossos trabalhadores da Prefeitura de Campos, né? Os concursados, eles exercem as funções deles de forma exemplar, tocando a máquina pública de forma exemplar, mas também com auxílio dos RPAs, que hoje também ali estão junto, ali, então hoje é reconhecido por ambas as partes. Tanto os concursados gostam da ajuda do trabalho do RPA e vice-versa. Então, assim, é uma coisa que um completa o outro, e agora está buscando novos caminhos para que essa harmonia continue e o serviço continue. Que não adianta, eu vou tirar todo o RPA da prefeitura, não vou colocar nenhum outro tipo de mão de obra, eu vou sobrecarregar os nossos concursados, eles não vão dar conta de todos os serviços que tem para ser feito. Então, e o prefeito já vem fazendo, questão, como eu falei, do novo organograma, foram feitos e anunciados novos concursos públicos, já está sendo tratado e desenhado modelos de terceirização, para que a gente possa realmente retomar e voltar com a mão de obra necessária para tocar essa máquina tão gigantesca que é a Prefeitura Municipal de Campos do Goytacazes, que não é fácil. E vai começar pela educação. As empresas serão contratadas, feito aquele processo de licitação, e começa pela educação, que acho que o maior número de prestadores de serviço nesse sistema
da prefeitura, que é muito, muito, muito grande, né? Então você tem aí um quantitativo, talvez metade dos RPAs estejam aí na educação, mas também foi anunciado para começar pela educação. O vereador, outro ponto também desses 6 primeiros meses, que reflete esse governo dos 6 primeiros meses do Vladimir II, inclusive já admitido aqui por vários integrantes do governo, o próprio Vladimir também já admitiu, é uma espécie de, como muda a terminologia, mas o que aconteceu é a mesma coisa, é uma espécie de erro técnico da gestão financeira no último ano, por conta de fechamento do último ano, aquela coisa toda do ano fiscal, que é o último daquele governo. Então você tem que fazer uma série de acertos ali para que não passe para o próximo ano, mesmo sendo o mesmo governante. E aí houve uma série de erros ali e sobrecarregou os cofres da prefeitura, e nisso, esse início de governo agora tão ajustado, com caixa tão apertado, você concorda com esse erro? Você conhece esse sistema, acompanha esse movimento também? Bom, Cláudio, a gente obviamente escuta, conversa, fala sobre esse tema, mas é uma questão que eu não participei, porque o ano passado foi um ano que eu tive de me descompatibilizar do meu cargo lá em abril, então na verdade ficamos para a eleição em outubro, ficamos quase um ano afastado da gestão, obviamente acompanhando ela, mas afastado. Tem essa informação realmente que precisou fazer alguns ajustes, principalmente por ser, que você falou aí, o último ano de gestão tem que ajustar, é diferente, né? Desse ano para o ano que vem, os ajustes são feitos por conta do Tribunal de Contas, mas é um pouco mais flexível, porque eu posso ainda usar o próximo ano para ajudar, enfim. Agora, se no final da gestão de governo foi diferente, mas eu acredito que em breve aí vai estar sendo solucionado esses problemas. A gente já começa a ver indícios disso, já começa a detectar coisas que estavam sendo comprometidas por conta dessa questão, já voltando a retomar, voltando a caminhar. Então, é uma fase que está passando, né? Foi necessário passar e, obviamente, a gente não queria sofrer muito com isso, mas acaba sofrendo um pouco, porque, infelizmente, o orçamento e finanças caminha sempre junto com qualquer tipo de serviço implementado pela prefeitura, mas eu já começo a enxergar aí que está sendo solucionado e serviu de experiência também para que a próxima gestão aí não tenha esse mesmo desafio a enfrentar novamente. Bom, Dudu, me conta aqui, e a nota você não deu, para a gente fechar essa parte aí dessa avaliação dos 180 dias, qual a nota que você dá? E aí é referente a esse primeiro momento, esse primeiro semestre desse novo governo, de 0 a 10. Então, Cláudio, com o governo passado, eu obviamente vou deixar aí uma nota quase que 10, não vou colocar 10 porque a gente sabe que fica faltando muita coisa mesmo e é normal. Nesse agora, como está no início, a gente está passando por essas questões, acho que o governo aí está na fase de uma nota 8, isso não é nenhum desserviço, não, pelo contrário, eu acho que isso aí, na verdade, é fazer o governo queria ter a vontade de superar a nota 10 que você colocou aí, que é a máxima, né? Para que a gente possa realmente ter as coisas funcionando, e eu acho que isso é o que vai começar a acontecer agora. Eu já estou vendo já as coisas se ajustando, indo para o lugar, voltando a funcionar. Então, acho que breve o governo vai voltar aí para sua nota 9, 9,5. 10 é uma questão, né, praticamente impossível, né, ainda mais tratando do município, como eu falei, gigantesco como Campos. Mas hoje eu já vejo por tudo que está sendo feito, porque assim, não adianta a gente reconhecer somente as coisas que não estão sendo feitas e ficar criticando. Na verdade, eu gosto de reconhecer as coisas que precisam de ajustes, não estão funcionando de certa forma bem, mas eu vejo força de vontade, trabalho e tratativas em cima do assunto para resolver o problema. Então isso, para mim, eu valorizo, dou pontuação nisso, então por isso que eu coloco o governo hoje com a nota 8.
Perfeito. 8 passa de ano, tranquilo, né? Dá para passar. Vamos lá para sua casa, onde você tem essa atuação, que a gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão de projetos, indicações. Como que você avalia esses 6 primeiros meses da gestão do novo presidente da casa, né? Nova casa, né? Todos os vereadores eleitos e os reeleitos. Como que você avalia essa gestão desses 6 primeiros meses, e aí levando em conta, né, todos os erros e acertos também, e dê uma nota aí para o presidente? Cláudio, eu estou bem contente com a administração do presidente Fred lá. Esses 6 primeiros meses foram de muito trabalho, muito trabalho. Eu acho que Fred, pelo jeito dele, o potencial dele, trouxe uma tranquilidade bacana lá para casa. Eu analisava a Câmara de longe, né? No passado não estava lá, a gente via realmente certos embates, coisas desnecessárias, que são normais. Isso vai ter uma hora ou outra, a temperatura fica um pouco mais elevada, o jogo fica um pouco mais duro, mas ele tem passado muita tranquilidade, não só com os vereadores da base, mas também com os vereadores de oposição também, muito diálogo. Então eu tenho gostado bastante dessa condução. Eu dou nota 9 aí para essa gestão desses 6 primeiros meses do presidente. Eu acho que é isso, ele precisa estar ali conduzindo da maneira como ele está conduzindo, com muita calma, com muita tranquilidade, serenidade, conversando com todos, como bem falei, respeitando a opinião contrária de A e de B, porque isso realmente é o papel da Câmara de Vereadores. Ali é plural, né? Cada um pensa de uma maneira, defende uma causa, e o intuito é todo mundo chegar num consenso para que seja feita a melhor coisa para a nossa população. Então eu estou gostando bastante, a avaliação que eu faço é só positiva. Hoje não tem, Fred errou aqui, não, hoje eu não vejo isso. Foram 6 meses só de acertos e buscando acertar cada vez mais, então eu estou bem confiante que vamos ter mais 6 meses aí de muita tranquilidade, muito trabalho, e só quem ganha com isso é a população. Perfeito. Aqui, são 7h46, Dudu. Precisamos fazer um intervalo para a gente voltar e continuar essa conversa. Vamos falar mais sobre Câmara Municipal daqui a pouco, também sobre essa questão da crise na saúde, como é que você viu esse momento, e está vendo ainda tem dificuldades sendo enfrentadas aí por conta do corte desse cofinanciamento, agora retomado esse corte do cofinanciamento, mas ainda com dificuldades aí para atendimentos na rede pública, justamente por conta também porque existe um atraso. São duas coisas, uma é o corte e a outra é o atraso do repasse, que já diminuiu bastante. Então daqui a pouco a gente volta, são 7h47 em Campos, a gente volta a seguir para continuar essa conversa com o vereador Dudu Azevedo. E você continue ligado aí, continue com a gente. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem, e também do consórcio do Cicobi Fluminense, o jeito mais rápido, fácil e garantido de você conseguir realizar o seu sonho. São 7h47, tem uma dica agora boa da Nauta XP para você investir bem o seu dinheiro com os especialistas apresentando as melhores opções para você. Confira e a gente volta a seguir. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. A caderneta de poupança é historicamente conhecida por sua liquidez imediata e segurança, uma vez que a garantia